Desculpem os ajustes técnicos aqui. Hoje nós temos a presença, né, do arquiteto Ricardo, e ele é TC Urbis, a TC Urbis que então foi contratada por licitação para nos ajudar nessa questão de termos um plano diretor cicloviário, né? Lembrando que em estudos anteriores, né, da Rua Viva, a cidade já teve esse tipo de estudo, acabou por uma série de questões não sendo incorporado ao plano diretor de mobilidade, mas agora a gente sim precisa resgatar, né, essa questão, estudos e tal, para que a gente efetivamente construa naquele sentido que nós temos dito. Temos que ter os vários sistemas desenvolvidos, né, para dar opção, né, pessoas que vão ter a opção de um bom transporte público, de utilizar bicicletas, de utilizar veículo, boas calçadas, né, acessibilidade e tal. Então, uma cidade só pode dizer que tem um bom sistema de mobilidade quando tem os vários sistemas pensados e paulatinamente implantados, né? Então, Ricardo com a gente para falar, veio para a licitação, está iniciando os trabalhos e vai apresentar para a gente o trabalho então deles. Podemos apagar atrás? Apagar atrás? Bom, boa noite a todos. A gente, como o Lauro já explanou, a gente foi contratado e recentemente a gente está iniciando os trabalhos do planejamento cicloviário de Piracicaba, e eu quero aqui explanar o que é um planejamento cicloviário dentro de um plano de mobilidade, como é essa integração multimodal, como é que é pensar uma cidade mais democrática e mais acessível a todos, e um planejamento cicloviário que é transformar a cidade ciclável, né, que você de bicicleta consiga dar origem ao destino de bicicleta com conforto e segurança, é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Nesse momento a gente vai apresentar o que é até onde vamos chegar com nossos estudos, nossos objetivos para a cidade e o que a gente já fez até o momento, que tem um pouco mais de um mês de trabalho. Então, primeiro eu vou apresentar o que é uma cidade ciclável, né, dentro de Piracicaba, as propostas, o plano cicloviário e as projeções que a gente espera nesse início de estudo alcançar. O que é uma cidade ciclável? Né? Então, vocês têm uma cidade que, mais ou menos, de qualquer local, por mais distante que vocês estejam, vocês conseguem em cerca de 40 minutos ir até o centro de bicicleta. Então, vocês, isso de bicicleta, de ônibus, enfim, e cada modal tem o seu tempo, o seu custo. Então, você faz a escolha de que modal você vai utilizar de acordo com o tempo, o deslocamento, o custo e o conforto e segurança. Essas são as principais questões que você escolhe quando você quando você sai de casa. Atualmente, na grande parte do mundo, vamos colocar assim, né, na maioria dos países, a gente acaba sendo refém do carro. Então todo mundo deseja um carro porque o carro é o modo mais confortável. Se você colocar na ponta do lápis, você não coloca os custos dele, você não paga estacionamento, você tem uma série de questões, então você acaba desejando o carro. Então, pensar um planejamento cicloviário, pensar esse deslocamento de A para B, com conforto e segurança para o ciclista, é pensar uma reestruturação urbana. É mais do que
o planejamento cicloviário depende também de uma reestruturação urbana, de perseguir um conceito de transformar a cidade segura para pedestres e ciclistas, e muitas pessoas com uma cidade desenhada com conforto e segurança para o ciclista passam a optar por se deslocar de bicicleta. A bicicleta ou o planejamento cicloviário não é uma solução para todas as pessoas, né? Você continua utilizando o carro, continua usando transporte coletivo, é mais uma opção de infraestrutura que a cidade oferece para as pessoas. Hoje, pouquíssimas cidades brasileiras e no mundo oferecem uma infraestrutura cicloviária para você optar pelo colocar o conforto e a segurança em primeira questão quando você opta por se deslocar de bicicleta. Então, se deslocar de A para B, normalmente a bicicleta acaba sendo mais barato, então, por isso, numa sociedade extremamente desigual, no Brasil é muito importante um planejamento cicloviário, porque a mobilidade urbana também ajuda a distribuir renda, é um fator integrante da mobilidade social, então não adianta a gente ter uma infraestrutura urbana com hospitais, escolas, centros de cultura, se as pessoas não conseguem utilizar da mesma maneira. Então quem tem mais renda consegue fazer mais número de viagens, quem tem menos renda faz menos viagens, porque o carro oferece essa melhor condição de deslocamento. Então, você pensar numa cidade mais dinâmica, integrada, transporte coletivo, a bicicleta, o pedestre, então você homogeneiza o acesso à cidade, né? Então, normalmente quem tem mais renda faz de 4 a 5 viagens, quem tem menos renda faz de 1 a 2. Então, você pensar que as pessoas param de fazer curso à noite, enfim, param de se capacitar, é uma questão da mobilidade que a cidade tem que ser pensada mais democraticamente. Então, o ponto do planejamento cicloviário que é muito importante o seu objetivo não é simplesmente a mobilidade, mas é a homogeneização do espaço e do deslocamento enquanto condição de uma sociedade mais igualitária. Então, o objetivo final de um planejamento é esse. E, como bonificação, digamos, de um planejamento cicloviário, como impacto muito positivo, é a diminuição de número de acidentes com pedestres e ciclistas. Né? Então, aqui um exemplo de uma proposta que a gente coloca. O que é se deslocar de A para B? Bom, aqui a gente pensa, essa é uma rua do centro de São Paulo. Né? Tem moderação de velocidade, está tudo no mesmo nível, aparentemente está como, digamos, a teoria manda, né? Então a gente fez uma proposta que é a humanização desse espaço. Então você ter conteúdo de projeto, né? Conceitos aí que são sofisticados. Né? Não é simples, simples, o projeto é simples, não é que nem uma ponte ensaiada que vocês fizeram, que vocês têm aqui, mas são infraestruturas simples, que dão a condição humana do espaço. Então você tem espaço aqui para o ciclista parar a bicicleta, você tem arborização, você pode planejar isso por etapas. Primeiro você pinta, depois você constrói as floreiras, depois você considera o espaço de carga e descarga. O ciclista, no sentido dos carros, ele vai junto com o carro, moderação de velocidade. No contrafluxo ele vai por uma via ciclável, né, que a questão não é dar nome, porque vocês podem ver aqui é uma ciclofaixa, né? Aqui é uma ciclovia, porque está segregado. E aqui o que é? Então, essa questão de ficar dando nome a todos é uma via ciclável, uma via que respeita o ciclista e dá condições de ter conforto e segurança para ele. Esse é o objetivo, né? Então, aqui claramente a gente vê que a prioridade é dos pedestres, por ter a questão do piso podotátil, de ter os balizadores para os carros. O segundo prioritário é o ciclista, depois os carros. Então é um espaço para as pessoas, para os ciclistas e depois para os carros. Então a questão do desenho urbano tem que ser pensado em cada momento quem você está priorizando. E essa informação tem que estar muito clara como uma medida psicológica, né? Uma questão de semiótica. Para quem é a prioridade naquele determinado ponto da via. Isso é uma questão que não pode ser... a gente coloca uma faixa de pedestre que nem tem aqui na frente, o carro passa
a 80 km por hora que ninguém vai parar. Né? Então você tem que esperar o fluxo de carros passar e passar na faixa de pedestre. O certo seria o carro vir a baixa velocidade, parar e você tem a segurança da faixa de pedestre. Então, a prioridade ali não é clara. O desenho urbano deixa essa prioridade clara. Né? O desenho urbano educa. Então, esses conceitos é o que a gente vai elaborar no planejamento. Né? Que é justamente esse conceito. A rua ela tem que ser muito mais próxima a uma praça e não a uma estrada, não a uma avenida. Né? A rua como local de encontro, como continuidade do local de convivência. Né? Então esse é um dos conceitos principais do projeto. Né? A questão da mobilidade por bicicleta. Então vocês têm o exemplo aqui da ciclofaixa de vocês, como ela foi feita. Ela tem alguns conceitos certos, mas mostra justamente a complexidade da questão, que nós todos aqui da TC Urb somos ciclistas, pedalamos a cidade hoje, então isso é muito importante, entender a função da bicicleta como modal de transporte, como ela se integra com os outros modais, né? Que não é uma coisa que você pega um conceito, o conceito se encaixa em todas as situações. Não, existe um conceito que aqui eu vou falar da questão de segurança, que nesse gráfico a gente vê a questão dos acidentes envolvendo carros com não motorizados, que a gente chama de motos suaves. A 30 km por hora, a probabilidade de um acidente com morte, né, desse pedestre, desse ciclista que foi atropelado, é de 10%. A 60 por hora, a probabilidade é quase 90%. Então, aí é um motivo de abaixar a velocidade viária. Em países que nem a Alemanha, que é famosa pelas autobahns, né, o não limite de velocidade nas estradas, qualquer área urbana na Alemanha o limite máximo é 50 km por hora, né, numa avenida, uma via expressa urbana. Então, pensar como você prioriza as pessoas, prioriza a vida é fundamental, porque uma questão é a velocidade que a gente coloca para você percorrer essa cidade, percorrer de A para B. Mas que cidade é essa? Então, se você melhora o espaço, se você humaniza esse espaço, se ele tem mais riqueza, a prioridade não tem que ser a velocidade, a prioridade é a vida das pessoas e o desenho urbano e para quem essa cidade é desenhada. Né? Que não é para o carro, tem que ser para as pessoas. Então, aqui assim, nesse modelinho holandês, desenvolvido pela Faculdade de Delft, na Holanda, a gente vê, são alguns conceitos que a gente usa, que o trânsito misto, né, via compartilhada, que nem naquela primeira imagem que eu mostrei, com baixa velocidade e baixo volume, você pode usar trânsito misto. Uma ciclofaixa, ela vai numa via até 60 km por hora, de 30 a 60, com até um volume de carro, 10 mil carros por dia. A ciclovia, você coloca ela essencialmente quando ela tem grande volume de carro e maior velocidade. E a ciclovia solitária, que é você separar completamente da via, tipo, depois de um acostamento você ter um espaço que você dedica ao ciclista, quando você, numa estrada de maior velocidade, você segrega totalmente o ciclista, porque pode cair uma calota de um caminhão, uma poeira, qualquer coisa e matar o ciclista. Então você segrega completamente. E a questão de utilizar acostamento em estradas vicinais, que são estradas estreitas, enfim. Então, esses são alguns conceitos, mas esses conceitos não são completamente aplicáveis, porque a dinâmica urbana é muito mais complexa. Você tem a questão do zoneamento, da utilização do solo, de como é aquele espaço urbano, qual é a finitude daquele espaço, que a gente está lidando com uma cidade que está consolidada, o espaço urbano é finito. Então pensar como a gente coloca esses conceitos no espaço urbano que a gente tem e o uso do lote que está nesse espaço, como você congrega todas essas questões. Então isso é muito importante para entender, para transformar a cidade em uma cidade ciclável. E até hoje eu não encontrei nenhuma cidade que não se torne uma cidade ciclável. Embora
muitos cicloativistas falem, é só tirar espaço do carro, não sei, né, são mais extremistas, a grosso modo a gente consegue, reduzindo a velocidade do carro, consegue muito espaço, porque um carro a 110 km por hora numa estrada, a via é muito larga. A 50 km por hora, a via é muito mais estreita, não chega a metade, mas é muito mais estreita. E a capacidade viária é praticamente igual, cerca de 2.000 carros por hora. O tempo da viagem dobra, mas o volume da capacidade viária é praticamente o mesmo. Né? Então isso é muito importante. Para quem a gente está desenhando essa cidade novamente? Né? Então, essas questões, né, de conforto, segurança e espaço, a gente consegue com diversos tipos de medida, né? Às vezes questões de drenagem, utilizando drenagem, questão de pochamento. Então, é uma questão muito complexa. Né? Então, não dá realmente para resumir com um gráfico como esse. Né? Tem muitas outras questões que envolvem quando a gente coloca a teoria na prática, né? Tenta colocar esse gráfico no espaço urbano. Né? A proposta de Piracicaba, que a gente está desenvolvendo. Então esse é um gráfico da NTP desenvolvido para o Ministério das Cidades, que mostra a quantidade de modais utilizados de acordo com a classe de população das cidades. Né? Piracicaba se encontra aqui, então mais ou menos pela estimativa genérica do Ministério das Cidades, vocês devem ter mais ou menos 44% das pessoas se movendo a pé e de bicicleta, 4% de bicicleta e 40% a pé, fazendo as viagens diárias com os modos suaves. Então, primeiramente, é muito difícil imaginar que o impacto vai ser a pessoa vai deixar o carro, né? Isso acontece a longo prazo, né? Precisa de uma política urbana muito consolidada, vai deixar o carro para migrar para a bicicleta. O que acontece no primeiro momento, grande parte dessas viagens a pé, desses 40%, tem potencialmente capacidade para migrar para a bicicleta. Então a gente tem um potencial aí de quase 44% da população, né? Usuários potenciais, 44% das viagens, não da população. Porque se a gente considerar que uma pessoa de carro faz 4 viagens e a pessoa a pé vai e volta, você tem o dobro de pessoas a pé em relação à quantidade de pessoas utilizando o carro. Né? Então isso é um dado importante. E a nossa expectativa é que no final da implantação dessa rede estrutural a gente consiga em torno de 10 a 12% de viagens de bicicleta. Então, quando a gente tiver uma política, que é um dos produtos que a gente vai integrar a questão de gestão, quem vai gerir isso, a questão de educação e infraestrutura, e como a gente vai pensar essa multimodalidade, a gente alcance em 2020, que é o objetivo desse planejamento, ter aumentado 200 vezes a quantidade de viagens de bicicleta no município, sem o dado oficial da pesquisa Origem e Destino. Então, digamos que é um dado, é uma estimativa, né? Ainda uma vontade, que a gente não tem os dados já desses, chega a 3%, isso é uma expectativa, que a gente até o final do trabalho vai ter um dado mais ponderado. Então, o que consiste esse planejamento cicloviário, essa etapa, esse processo que a gente está vivendo agora, né? Como é que a gente está desenvolvendo isso? Na primeira fase a gente desenvolveu um plano de trabalho detalhado, que já entregou para o IPLAP, e com isso a gente consegue ver todas as etapas que a gente vai fazer em torno de 5 meses e meio a 6 meses, que a gente pretende entregar o produto, tudo decorrendo nos prazos de revisão, enfim, são prazos que podem se alongar ou podem ser até um pouco mais curtos. Né? Então, nessa expectativa de 6 meses, são essas fases de trabalho. Né? Agora a gente está na fase 2, que é obtendo as informações. Então, a gente já recebeu e continua recebendo algumas informações do IPLAP. Tem um questionário online que está até ontem. Quantas pessoas?
Mais de 100 pessoas haviam respondido em apenas um dia, então mostra que a população realmente é muito interessada, que é uma questão muito importante, a mobilidade por bicicleta. A gente realmente ficou espantado. Daí, com essa base de informações, a gente pedalou grande parte da cidade hoje para entender essa dinâmica urbana. Então, tem uma metodologia ligada a georreferenciamento de foto, tirar medidas de algumas vias, ver se é possível e como é possível tornar essa via ciclável, como a gente enxerga essa modificação. Daí, com essas informações captadas, a gente sistematiza ela e faz um diagnóstico. O que a gente pretende, né? O que a gente tem e para onde a gente vai, né? Daí a gente... Aqui a base de informações, a consulta pública, né, que está nesse site. É isso. Entra no site da TC e tem o link da enquete de Piracicaba. Então, essa é o questionário que está acontecendo. Aqui, para vocês terem uma ideia, em 20 minutos do centro, próximo ao terminal, onde consegue se percorrer. Então, realmente é uma cidade que, em torno de 40 minutos, você vai de qualquer lugar ao centro da cidade, pensando os bairros mais afastados, que em São Paulo, 40 minutos de bicicleta não é nada, né? E qualquer deslocamento em São Paulo demora muito mais tempo de ônibus, de carro. Então, em 40 minutos de bicicleta, eu percorro o centro expandido inteiro de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, com certeza eu gostaria que a gente conseguisse passar essa meta de 12%. Eu acredito que isso realmente seja viável, né? Então, aqui os dados que a gente está começando a trabalhar, está trabalhando para desenvolver. Ainda não foi desenvolvido o diagnóstico, por isso que não tem tantas informações, mas a densidade de habitantes, onde estão os bairros com mais densidade, que a gente tem que chegar nesses bairros com planejamento cicloviário, entender onde é que está o emprego dessas pessoas para fazer as conexões dessa cidade homogênea, né, dessa homogeneização do espaço, de você pensar como integrar esse espaço a essa cidade. A questão da qualidade de vida, onde estão os bairros com mais qualidade de vida na área central e os bairros com menos qualidade de vida, justamente quem priorizar e como priorizar e visando a integração social. A questão das áreas verdes, que é muito importante, né? Vocês têm os rios lindos, né? A questão da água, muito potencial aqui de ser trabalhado que foi colocado desde o início do nosso trabalho, a questão dos parques lineares, como integrar isso com a relação da bicicleta porque a bicicleta são pessoas passando, né? São pessoas dentro de uma caixa que você não vê nem a cara dela pelos vidros do meio, né? São pessoas que estão tornando aquele espaço mais vivo, né? Uma cidade onde tem ciclistas circulando é uma cidade mais segura, porque a sensação de segurança aumenta, porque você vê a cara das pessoas, você tem um contato olho no olho, uma relação pessoal, se torna pessoal as relações, é uma cidade do encontro, né? Então, normalmente a gente encontra pessoas na rua andando de bicicleta, coisa que no carro se torna praticamente impossível. Então, essa integração das áreas verdes, com mais pessoas circulando, da questão da segurança da cidade, é uma questão que a gente leva em conta nesse questionário que a gente está fazendo na internet, e para entender essa dinâmica. Então, como tornar a cidade mais segura para as pessoas, independente da renda, enfim, que a gente pensa que é uma questão somente da classe A e B, a questão da insegurança. Insegurança é para qualquer classe social, né? E são os que mais, a classe C e D são os que mais sofrem, C, D e E, porque são os menos atendidos pela segurança, enfim, por questões de iluminação pública e circulação das ruas, que são mais vazias. Então, essa questão é muito importante. Então, transformar os espaços públicos e pensar essas áreas verdes, que a gente viu que tem muito mais do que essas, inclusive que estão esperando potenciais
infraestruturas para se tornarem áreas utilizáveis, né? Então a gente pode possibilitar a criação de novos parques lineares, nova relação da infraestrutura de verde com a mobilidade. Então o plano cicloviário depende, o que a gente entrega? A gente vai entregar um sistema cicloviário estrutural, então o desenho de como, onde e porquê. Não é um projeto básico que você vai licitar a obra e amanhã vocês vão ter uma ciclovia, né? É um sistema, é um planejamento. A gente está falando de plano aqui. E isso vai dar condições de vocês licitarem o projeto e, consequentemente, depois a obra. Então, a gente está falando de um sistema cicloviário. Então, como é esse sistema estrutural? Esse sistema estrutural, a gente está colhendo as informações para desenhar. A gente não tem ele ainda, né? Então, a gente pega os pontos, os polos geradores de tráfego, os pontos de interesse para desenhar esse sistema estrutural. Então, a questão das águas, né, da declividade, mapa de declividade, os rios, né, que são os caminhos mais confortáveis para o ciclista que tem menor declividade. Então, entender essa dinâmica geográfica, social e as condicionantes dos polos geradores de tráfego é fundamental para um planejamento cicloviário. Então a gente entrega essas diretrizes de infraestrutura. Então aqui um exemplo, né, para vocês entenderem quanto pode ser complexo e como a cidade fica mais bonita. Então uma rua com moderação de velocidade, você tem a calçada ali já mais estreita, você tem um processo de humanização de um desenho aqui, e como integrar um planejamento cicloviário numa via que já tem uma série de características positivas. Então a gente arborizou a via continua com 3 faixas, o ponto de ônibus recebeu prioridade, você tem a ciclovia, que é essa questão do nome, né? Via ciclável no fluxo, no contrafluxo. É muito importante entender o sistema cicloviário. Muitas vezes colocam uma ciclovia bidirecional, né, com 2 sentidos, num lado da via, e daí colocam no canteiro central, enfim. É muito importante entender como esse sistema se integra ao sistema de pedestres e ao sistema de transporte coletivo e ao carro. Porque se cada hora a ciclovia está de um jeito diferente na rua, é muito mais complicado para a pessoa, para o ciclista entender como funciona o sistema, para o pedestre entender como funciona o sistema e, consequentemente, vai ter mais atropelamentos porque o motorista não entende o sistema. Então, pensar como sistema que na primeira quadra o motorista entendeu como funciona é fundamental. A gente vai para países com sistemas cicloviários bem definidos, para cidades, Holanda, Alemanha, você começa a andar naquilo, você entendeu. Não fica mudando, é um sistema, é pensado como sistema. Então pensar como um sistema e integrar isso à circulação das pessoas é fundamental. E o ciclista quer sempre fazer o caminho mais curto, né? Então pensar como você faz esse caminho mais curto, como você disponibiliza a segurança para ele e o mais confortável é fundamental. Na questão de orçamento, a gente vai dar uma estimativa de custos para essas obras. Diretrizes de educação, né? Então, diretrizes de educação, não sei se aparece aqui. Não. As diretrizes de educação são para sistema de educação de crianças, né? Porque uma criança de 12 anos passa a conduzir um veículo que é a bicicleta, ela tem que entender como funciona o sistema de sinalização de trânsito, para que ela possa andar naquele sistema cicloviário, né? Então isso é fundamental. Então, questões de diretrizes de educação, como a gente vai conversar com as escolas municipais, a gente aqui vai entregar um planejamento de educação, né? Isso vai ter que ser aprofundado continuamente. Diretrizes, isso também com as autoescolas e programas e eventos, né, promovidos pela própria prefeitura para promover o ciclismo na cidade, a utilização de bicicleta. Então, modelo de gestão, porque uma coisa que a gente entende que toda cidade tem é o gestor do transporte coletivo
e o gestor do automóvel. Nenhuma cidade tem um gestor da bicicleta e, infelizmente, não tem um gestor do pedestre, né? Então, ter o gestor, quem é responsável pela questão cicloviária, é fundamental, porque senão fica, vamos colocar uma ciclovia aqui. Bem, quem é o responsável? Quem vai articular isso? Cada hora vai para um órgão diferente, aquela ciclovia fica anos para sair. Então essa integração, pensar quem vai ser o gestor, pode ser, daí isso é uma questão que, enfim, a gente vai discutir mais para frente. Quais são as, como a gente vai fazer isso com o IPLAP, enfim, quais são, até onde a gente pode chegar, então a gente vai ter recomendações, a gente não sabe a resposta. Cada município tem uma organização interna diferente. Isso aqui são diretrizes de planejamento. Então, essas projeções pós-2020, a gente vai detalhar o sistema até 2020. Então, essa rede estrutural e essas diretrizes de educação e gestão estão contempladas no planejamento. Daí, pós-2020, passa a ser um sistema articulador, que é a integração dessas vias estruturantes do sistema cicloviário com um sistema interno ao bairro. Então, como eu falei, o ciclista tem que ter conforto e segurança. Saiu da sua casa e deixou a bicicleta no terminal ou foi até o centro da cidade, ele tem que ter conforto e segurança em qualquer via. Então, pensar esse sistema articulador e a moderação de velocidade interna ao bairro, às vezes 30 km por hora, às vezes o que a gente chama de ruas de convivência, né, que são ruas que são verdadeiras praças, né? Então são ruas que o carro anda 10 km por hora, ou como se falava antigamente, a velocidade de um passo, né? O que não importa a velocidade do carro, a velocidade é das pessoas, né? Então essa moderação de velocidade é como você integra, você não precisa ter um desenho cicloviário estritamente ali, mas é pensar a cidade para escala das pessoas. Essas diretrizes, a gente não vai desenhar todas as ruas da cidade, senão ia ficar todo mundo louco. Mas a gente vai dar diretrizes de como isso é feito, né? Possibilidades. Isso é uma questão que nos últimos 5, 10 anos tem evoluído bastante, essa questão da integração das pessoas com a cidade. Então novos desenhos, novas formas estão surgindo e acredito que até 2020, se a gente tiver todo esse planejamento em construção, a gente terá novos desenhos para serem implantados aqui em Piracicaba. Essencialmente é isso. Estamos abertos para pergunta. Obrigado. Bom, nós vamos diretamente à sessão de perguntas e para que a gente possa ter um bom tempo de debate, né? Alguém me ajuda? Quem gostaria de... Alô, som. Pediria que vocês se apresentassem para a filmagem e tal. Oi, Miriam Rotter. Eu sou do movimento pela mobilidade aqui de Piracicaba. Em especial, tenho muito interesse nas bicicletas. Também é meu objeto de estudo hoje. E a minha pergunta foi até uma pergunta que eu fiz para a Fernanda ontem, que é como que vocês pretendem abordar os ciclistas que não têm acesso via internet, né? Até eu, a pedido da Fernanda, colaborei com a divulgação da pesquisa. Eu fiquei contente de saber que já foram 100 respostas, né, em um dia. E eu gostaria de saber como que vai ser abordado o trabalhador, né, que é o que eu tenho mais visto na cidade, fora no âmbito universitário, né. Hoje nós temos uma média de 450, 500 ciclistas dentro da Exalc. Esse uso cai muito na Unimed, porque você tem mais dificuldade para chegar lá do que na agronomia, que passa a ser um bairro. O Taquará é um bairro mais afastado do centro da cidade. E dependendo de que região da cidade você esteja, você tem que estar passando pela rodovia do Açúcar, que é extremamente perigosa, então até é natural. E também não tem um alto uso na escola de engenharia, nem na Unicamp, na odontologia. Então, eu gostaria de saber como que esse trabalhador, que normalmente não vai estar acessando as redes sociais,
e a internet, como que ele vai ser pesquisado? Boa noite. Somos dois que pesquisam a questão cicloviária. Acho que é uma questão efervescente no mundo inteiro, não só no Brasil. Isso não existe soluções prontas, enfim. A gente vai estar descobrindo coisas com vocês, mas o importante é que a gente tenta implantar uma certa metodologia, né? Uma dessas esse questionário que a gente colocou na internet, e essa questão da desigualdade social, que é fundamental e básica, que eu acho que é uma das primeiras questões quando se pensa a homogeneização da cidade, duas maneiras, né, a princípio. A gente tem os dados fornecidos pela prefeitura da questão tem dados de DH, questão de densidade, tem vários dados socioeconômicos que a gente tem com o fornecimento dos bairros que a gente priorizou, que são os primeiros pontos que a gente quer conectar, que são extremamente importantes. E daí como a gente chega nesse ciclista? Então hoje a gente pedalou a cidade inteira, foi em diversos terminais, diversos bairros, fábricas, e entrevistou alguns ciclistas. Logicamente não dá para fazer uma pesquisa extremamente densa que chegue nos 400... os 400 são no Exalc, né? Não tem nem ideia, porque a gente não tem uma aldeia ainda com esses dados. Quantos ciclistas tem na cidade? Mas não é o nosso ponto de descobrir quantos ciclistas tem, mas é uma pesquisa muito mais qualitativa do que quantitativa. Então a gente conversou com alguns ciclistas, com algumas pessoas. Eu conversei com não se lembro o cargo dela, mas é a coordenadora ou gerente do terminal, né, de um dos terminais. Enfim, a gente conversa com as pessoas, daí entende a demanda, se tem, não tem, como é que acontece, por que não existe essa demanda, enfim, tenta entender como as pessoas estão chegando no terminal. Então é muito mais da sensibilidade do nosso trabalho, por nós sermos ciclistas também, de conversando com as pessoas, do que ter uma série de 100 pesquisas que entrega lá e fala, os dados são esses. É muito mais qualitativo do que quantitativo nesse momento. Logicamente, quando a gente cruza os dados que a prefeitura tem com essas nossas pesquisas em campo, a gente começa a ter uma sensibilidade maior sobre a cidade. Mas é fundamental falar com as pessoas e entender essa dinâmica realmente em loco. Ricardo, eu concordo plenamente que quando se trata de bicicleta, as pesquisas qualitativas são as mais indicadas, mas acontece que Piracicaba não tem nenhum dado a respeito do ciclismo utilitário. Aqui, a única pesquisa que foi feita, que conta no caderno de referência de elaboração do plano de bicicletas do Ministério das Cidades, foi uma pesquisa pontual que foi feita com uma ciclovia de lazer, num bairro de classe média alta aqui, né? Que liga nada a coisa alguma. Mas então, sendo excelente, porque obviamente já é uma coisa educativa. No começo a gente ia pedalar lá, você tinha pessoas empurrando carrinho de bebê, você tinha velhinhos conversando no meio da ciclovia, gente correndo na ciclovia, sendo que tem uma pista de corrida do lado da ciclovia, né? Então, foi um processo bacana. Entretanto, comparado com outras cidades do Brasil, se não me engano, a comparação com aproximadamente mais 19 cidades, que consta no caderno, a pesquisa, e foi a única, né, e pontual para a construção desta ciclovia, né, ela destoa totalmente de todas as demais cidades do Brasil que têm as mesmas características, ou pelo menos características semelhantes, né? Então, quando eu fico um pouco assim preocupada de falar assim, não, eu vou investir só na qualitativa, porque na qualitativa eu acho que você não vai conseguir atingir, por exemplo, questões de destino e usos, né, da bicicleta na grande massa de trabalhadores, que eu acho que é onde se concentram os ciclistas de Piracicaba, inclusive aqueles que usam a bicicleta como próprio instrumento de trabalho, né? Então, falando de um jeito mais complexo, então, né? A questão da mobilidade é a formação da cidade. Quando se
quer ligar um ponto de A para B e você, para ir de A para B, tem que passar por C, logicamente, quando você constrói uma rua, passa a existir fluxo de A para B. Então, aquele fluxo existe uma demanda reprimida que você fala, ninguém vai de A para B porque passa por C. Então, isso é um ponto de infraestrutura. Então, se você não tem uma linha férrea, ninguém quer ir de metrô, ninguém quer ir de trem, porque não existe essa opção. Então, no Brasil, é tão sensível isso que se você fizer uma pesquisa quantitativa, vai ser pior ainda. Porque daí você vai falar, tem 3% de ciclista, então tem 50% das pessoas andando de ônibus, só vou investir no ônibus, porque as pessoas não querem andar de bicicleta. Então, a gente está justamente pegando os dados de zoneamento, de informações, não propriamente de ciclistas, mas dados de desigualdade social, de outras metodologias que a prefeitura está passando, e logicamente a gente prioriza essas conexões, que é justamente isso. Então, se a gente for tratar quantitativamente, a bicicleta sempre perde. Não é questão de quantitativamente. Eu queria saber como se teria uma abordagem mais ampla, não só a qualitativa, e como que se atingiria a classe de trabalhadores. Era só essa a minha pergunta. Inclusive, eu acho assim, que ela poderia ser exatamente qualitativa, desde que você mudasse os pontos de entrevista. Por exemplo, indo para a zona industrial, para a zona leste, etc. Se esse mesmo questionário que foi de demanda manifesta que vocês estão aplicando na internet, que fosse aplicado também ao trabalhador. Só nesse sentido. Que necessariamente tenha que descartar a qualitativa. A gente fala com as pessoas, vai na cidade inteira. O primeiro ponto é justamente começar pelas pontas, para tentar amarrar a cidade. Eu acredito que daí isso é uma visão de planejamento urbano. Eu acredito e tenho consciência que a solução está nas cidades pequenas e médias, não nas grandes cidades. A qualidade de vida, a distribuição de renda, as questões sociais se dão muito mais, com muito menos gasto de dinheiro público e muito mais facilmente a integração social e a distribuição de renda nas cidades pequenas e médias. Por isso que eu acredito nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é essa possibilidade. Infelizmente, tem como fazer um trabalho sempre é possível fazer um trabalho melhor, mas enfim, com os recursos e com o tempo que a gente tem um edital que dá algumas questões. A gente tenta ir além desse edital, por questões da experiência nossa, como o viés do escritório é os modos suaves, pensar como as pessoas integram ou acessam essas malhas de média e de alta capacidade, que normalmente as empresas de planejamento urbano não pensam como as pessoas chegam no terminal, elas pensam como elas entram no ônibus ou entram no metrô, mas como elas chegam até a estação, ninguém está preocupado, e são os clientes delas. E é justamente esse nosso escopo, pensar essa integração, esse processo de humanização, pensar a cidade para as pessoas. Então, só voltando aqui rapidinho, esses mapas que a gente apresentou é justamente... já passou. São essas questões, densidade por habitante. Então, o gráfico de DH, a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida das franjas é muito mais baixa do que no centro. Então, e aqui parece que não há informação. Enfim, a legenda não ficou pronta a tempo de a gente trazer aqui, mas a gente está elaborando para entregar os dados. Enfim, e tem muitos outros gráficos que a gente compila essas informações, porque são essa a prioridade, como a gente vai fazer essas conexões da origem e destino da necessidade de pessoas. E essa é uma questão que eu acho muito importante. A cidade, é um trabalho que a gente fez em Salvador, que eu achei uma das cidades piores de trabalhar, vamos colocar assim, porque a desigualdade social é um tapa na cara todo dia. Então, o espaço urbano lá, claramente, é para segregar. O espaço de circulação é para segregar
velocidade rápida para quem anda de carro, e quem não anda de carro, o problema é dele. Né? Então o espaço como fonte de segregação social. Então pensar essa articulação desse espaço é fundamental. Em Salvador foi muito complicado trabalhar isso porque você tem os conflitos de interesse de maneira mais delicada. E por isso que eu acredito que as soluções estão nas cidades médias. E como a gente pega esses dados, é justamente os dados que a gente consegue da prefeitura. Então, logicamente, se o PLAP não passasse tantas informações para a gente, que tem muito mais informações que estão aqui, né, dos níveis sociais, das condições sociais, a gente talvez precisasse mais a campo. Né? Mas como a gente tem bastante informação, e eu estou confiando na informação que nos passam, porque é uma informação da prefeitura, é o que a gente utiliza. Obrigado. E boa sorte. Obrigado. Quem gostaria de falar mais alguma coisa? Eu? Só um minutinho. Boa noite, meu nome é Thiago, eu participo aí com o pessoal do movimento de mobilidade. Eu fui uma das pessoas que respondeu aquele questionário, né, que estava na internet, achei legal, foi bacana poder participar. Mas a minha pergunta é se vai ser feito, se vai haver outras formas de participação para os ciclistas. Eu costumo pedalar bastante na cidade e nessa vivência você acaba percebendo muita coisa, e eu acho que a gente poderia contribuir também de uma forma mais qualitativa se houver momentos em que vocês fossem apresentar os achados, o planejamento, e a gente pudesse estar olhando isso e também contribuindo e falando um pouco da nossa experiência pedalando na cidade. Até porque eu acho que um dos motivos que muitas pessoas acabaram não participando desses fóruns tem sido a falta de possibilidade da gente falar. Porque enfim, a ideia de uma metodologia participativa é que a gente possa não só ouvindo, mas também falar e trazer a nossa experiência e nossa contribuição. Então, nesse sentido, acho que seria importante, enfim, dentro da metodologia de vocês, haver alguns momentos onde a gente possa também enfim, está contribuindo com a experiência de quem anda na cidade. Eu só queria saber se vocês estão pensando nisso. Eu acho que poderia a gente formar uma agenda, né, que a TCUBS pudesse agendar com os movimentos, para que vocês marcassem datas de reunião. Né? Claro que aqui no fórum teve espaço para as pessoas se manifestarem e tal, está registrado e tal. Mas por horário, por outras atividades, aí a gente está tendo uma participação, né, assim, que poderia ser melhor. Claro, a gente precisa sim buscar outras opções de encontro. Então, sugeriria que houvesse que vocês afinassem esse contato, marcassem algumas horas, alguns momentos de reunião mesmo. Né? Acho que assim ficaria mais dinâmico o processo. Uma das ideias que daí o que me pega justamente associações ciclistas, como tem a ciclocidade, é justamente essa não representatividade que representa só a classe média. Né? Então você não consegue pegar o trabalhador muitas vezes, e é quem muito interessa, porque a classe média às vezes é muito mais fácil resolver os problemas pela proximidade, pela quantidade de infraestrutura que já tem. Uma das questões nessa primeira abertura aqui é que a gente ainda não tem um diagnóstico. A gente não tem o diagnóstico do município formado. A gente está tateando ainda o município. Eu não posso falar que conheço Piracicaba, porque hoje foi um primeiro insight, digamos, que a gente teve. A gente tem muitas possibilidades. Depois do diagnóstico pronto, a gente pode marcar um dia, e acho que depende também do PLAP divulgar isso para a gente pensar aonde e como vai articular essa metodologia participativa.
logicamente, todas as pessoas que colocaram o seu e-mail no questionário vão receber um e-mail dizendo dessa data participativa. A gente fez uma questão que eu me orgulho muito, até foi uma das questões que nos deu uma certa notoriedade, que começou uma notoriedade melhor para o escritório. A gente fez uma audiência pública em Paranaguá, que o prefeito estava lá em Paranaguá, falou, não, vai vir 10, 20 pessoas, né? E lotou um auditório mais chique como esse, e a gente ficou o final de semana inteiro riscando no papel, porque a gente colocou cartazes em todos os ônibus, daí falou com passagens gospel da cidade, então a população mesmo foi tocada, os empresários, então tinha todos os setores da sociedade envolvidos. Isso é uma questão fundamental que gera empoderamento. O empoderamento é fundamental para não virar uma questão de uma gestão. Que mudou o gestor, acabou o projeto engavetado, o outro joga fora porque isso é do outro gestor. Então, essa questão do empoderamento é uma questão muito delicada para a gente. A gente quer empoderar as pessoas para que elas se sintam parte desse planejamento. Esse planejamento não é um planejamento somente da TC Urbs, que veio aqui e entendeu. A cidade, o Rabisco falou, esse é o melhor plano cicloviário, mas é um planejamento cicloviário feito com o nosso conhecimento, com o conhecimento do contratante, no caso o CLAB, e das pessoas envolvidas, dos ciclistas, das pessoas que querem ser ciclistas, enfim, quem quer, da população em geral. Mas isso é fundamental para que o projeto, que a grande questão para mim eu não quero fazer um projeto de gaveta, eu não quero vir aqui dar meu suor, pedalar pela cidade para que não aconteça nada em 2020 e a gente não tenha nada. Eu quero que realmente isso aconteça. Eu quero que as pessoas se sintam empoderadas para bater na porta do prefeito, aquele projeto que foi feito, enfim, que todo mundo saiba o que foi discutido, o que foi feito, o que foi pensado, seja uma discussão conjunta. Isso é fundamental. E realmente a gente vai, por isso que a gente não... Essa convocação, digamos, aqui foi meio pego de surpresa, que não estava ainda, a gente não está no momento de ter o conhecimento para discutir a cidade. E por isso que é só um primeiro contato. Nós colocamos o Ricardo que está numa enrascada, porque Ricardo vem falar depois da manhã com a gente. Na verdade, é a oportunidade de iniciar o diálogo. Nós tivemos uma semana de mobilidade muito legal, mês passado, e inclusive com reunião aos domingos na Rua do Porto, e várias ações, porque assim, que esses encontros, inclusive, não fiquem assim, só como algo que o IPLAP precisa fazer, porque assim, o IPLAP está fazendo assim, o que pode. Hoje tem 24, 25 pessoas aqui, bom, hoje tem bastante gente, que bom, a gente precisa ter outras alternativas, então, que de repente esse grupo que organizou, que afine esse contato, promova, eles vêm, a gente conversa, acho importante isso. Hoje foi mesmo para apresentar o Ricardo apresentar o trabalho que eles costumam fazer, porque realmente a cidade tem que estar conversando sobre esse assunto, e são várias maneiras de se fazer isso, Pode dar um retorno. Espera aí, no microfone, só para... Não, eu gostei da sua ideia, de tentar marcar algumas reuniões, porque eu entendo que vocês, como que chama? TCUPs. Estão aí super bem intencionados e motivados em ter uma metodologia participativa, mas eu acho legal que não fosse feito só, acho que não sei, mas eu entendo que não precisa haver apenas uma audiência pública quando tudo estiver pronto. Eu acho que até mesmo essa questão do diagnóstico, não sei se para vocês é interessante, mas eu, por exemplo, tenho, pela minha experiência, eu tenho que tem muita coisa para dizer que de repente até poderia ser útil para o diagnóstico de vocês, porque eu ando bastante no centro e tal, etc. Então, você tem aquela experiência de saber onde você é quase atropelado, onde a ciclovia faz mais falta, onde a ciclovia às vezes é desnecessário e tal. Então, se fosse pensado aí um
algum esquema mesmo de reuniões, não muito próximo, mas uma certa periodicidade de reuniões, acho que a gente poderia contribuir para todo o processo de planejamento. É essa a ideia mesmo. Esse é o primeiro contato, mas o diagnóstico ainda não está sendo elaborado. A gente está compilando as informações, tá chamando tudo. Depois, quando a gente tiver o conhecimento da cidade um pouco mais elaborado, a gente faz o diagnóstico. Daí é o momento da gente conversar. Não o processo, o diagnóstico. Entendi. Meu nome é Ricardo, meu nome é Eduardo Gianetti. Acho que a gente já teve alguns momentos de participar de eventos para falar sobre mobilidade. Eu participei da elaboração do último plano de mobilidade da cidade, embora não seja o plano que está em vigor, que foi aprovado em lei, mas foi em 2003, 2004 a gente construiu o plano de mobilidade, que até a gente estava começando a falar de mobilidade, até era difícil passar o conceito de mobilidade, onde a gente priorizava o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual, e trazia a questão da bicicleta para a discussão. Então, no plano de mobilidade que foi feito, tinha uma proposta de uma rede cicloviária na cidade. Eu acho que você deve estar trabalhando com ela, que deve servir de start aí para o diagnóstico que vocês estão fazendo. É lógico que de 2004 a 2013, muita coisa mudou. A sociedade brasileira mudou muito, principalmente a questão dos automóveis. Piracicaba já tinha muito automóvel em 2003, 2013 tem muito mais ainda. E, infelizmente, as obras que estavam contempladas no plano de mobilidade já tinha as ruas tipo, para calçada, para ciclovia, para corredor, para o sistema viário. Já tinha as determinações, as diretrizes para serem feitas nas novas avenidas, inclusive, porque a gente já estava achando a dificuldade que é você tentar mudar um pouco o desenho da cidade. Infelizmente, isso nada foi feito. Nos últimos 10 anos, foram feitas muitas obras viárias na cidade e nenhuma levou em consideração aquilo que estava no plano de mobilidade. Basta ver alguns viadutos que foram feitos que não tem espaço para pedestre, muito menos para bicicleta, só para o automóvel. Se resolveu a questão, tentou-se resolver a questão da fluidez em detrimento do transporte coletivo, do transporte individual, não motorizado. Então, eu acho que o trabalho de vocês vem em boa hora, porque a gente tem que pensar para frente, como você falou. Então, o trabalho de vocês, eu acho que no primeiro momento, vai ter uma dificuldade de trabalhar, porque nós não temos a pesquisa de origem e destino. Isso realmente faz falta para qualquer plano de mobilidade, e um plano cicloviário tem que ter. Vai fazer parte do plano de mobilidade e é fundamental que tenha a pesquisa de origem e destino. Espero que a Prefeitura não deixe de contratar esse trabalho. Mesmo na questão da ciclovia, até para corrigir um pouco a fala da Miriam, a ciclovia que foi feita, o projeto da ciclovia que foi feita na Rua do Porto, ele fazia parte do projeto Beira Rio. Por isso que era uma ciclovia de lazer, de 8 quilômetros, que começava e tinha fim. E tinha várias coisas junto nessa ciclovia, não é que não ligava nada a lugar nenhum, ela fazia parte do projeto Beira Rio. Infelizmente, ela não foi desenhada, não foi executada como estava no projeto original, que inclusive serviu de parâmetro para o Ministério da Cidade pautar os custos de quilômetros de ciclovia naquele momento, porque foi o primeiro projeto que entrou no Ministério da Cidade. Então, eu acho que é muito importante a vinda de vocês aqui, que vocês tragam, a gente consiga esse empoderamento, porque sai um governo, entra outro e esquece tudo que foi feito. Parece que não tinha nada. Mas temos uma história. Nós temos um plano de mobilidade que tem que ser cumprido. A lei não foi respeitada. Pelo contrário, foi modificada. E para ruim, para menos, não para mais, infelizmente. Então se priorizou sempre o sistema viário da cidade, o transporte individual em detrimento do coletivo.
e do não motorizado. Então, esse trabalho de vocês, eu acho que vocês devem contar, como o pessoal está colocando aqui, com a participação nesse diagnóstico. Esse processo de participação é importante, é fundamental, para que, mesmo ainda, né, com a não informação, eu não sei se vocês têm o prazo ou não do contrato que vocês têm com a Prefeitura, mas é importante o diálogo com a sociedade, com aqueles que usam a bicicleta, para que a gente possa ter realmente uma proposta mais coerente que a gente consiga executar. Não para 2020. 2020 está muito longe. Nós temos que pensar agora, para o próximo ano. Nós já podemos começar, já temos condições, já tínhamos condições de ter feito muitas ciclovias ou ciclofaixas na cidade, não do jeito que foram feitas aqui. Vocês estão vendo aí, tem vários equívocos que foram feitos, trazendo risco para as pessoas que circulam de bicicleta. Então, eu acho que é o momento, e conte conosco para participar desse diagnóstico, para que a gente possa realmente fazer de Piracicaba uma cidade ciclável. Eu acharia importante, pediria licença, essa questão que o Ricardo colocou, você tem ponto A, ponto B, de repente tem que passar pelo C, e você simplesmente não vai de A a B, porque você passa pelo C. Então, nós, na verdade, no IPLAP, nós temos tido tanto a preocupação de trazer uma empresa que é muito capacitada para poder fazer todo esse estudo, para nos ajudar, mas também nós temos, sim, capacidade para tentar identificar esses pontos que não têm uma ligação. Então, e nós temos conversado disso com a TC Urbs desde o início, mas eu gostaria de mostrar rapidamente a questão que nos parece bastante, assim, de vários fatores que estão sendo ponderados nessa questão de você apresentar projetos que definam o desenvolvimento da cidade. Nós, espera só um segundo, vou abrir aqui. Eu vou direto para o que eu quero mostrar. A gente tem falado bastante de parques lineares, tá? E já conversamos muito com a TC Urbs sobre isso. Na verdade, nós temos percebido que, deixa eu só encontrar aqui, nós temos percebido, deixa eu passar rápido por isso aqui. Bom, isso aqui depois eu quero mostrar também, mas nós temos percebido o seguinte: a gente tem, se tradicionalmente a gente não deu as costas pelo Piracicaba, nós temos cometido esse erro com relação aos nossos córregos, né? Então, se a gente consegue identificar aí 100 quilômetros. Oi? Nós demos as costas. Demos. Nós demos as costas. Isso, depois se recuperamos. Depois a gente. Isso. Desculpa, a gente tem que olhar para o rio. Na verdade é assim. Piracicaba nasceu por conta do rio, né? Todo aquele caminho, né, para os campos, você chegava aqui você tinha a fábrica de canoa e tal, e em algum momento o rio virou, né, depósito de esgoto simplesmente, e depois, 40 anos atrás, inclusive, houve toda essa faixa que foi declarada de utilidade pública para desapropriação. Então a gente só tem esse parque maravilhoso porque paulatinamente foram sendo cumpridas essas desapropriações. Então, poxa, que bacana, nós temos todo esse parque, não haveria isso. Temos um projeto da começo da década de 70 e tudo isso aqui seria casa. Tudo seria casa. Então, que bom que realmente a gente acordou e voltamos a olhar para o rio. A gente tem sentido a importância, por vários motivos, de voltar a olhar para os córregos, né? E por quê? Porque o córrego você realmente tem aquele circuito natural, né? Que você consegue pensar numa macroestrutura cicloviária. Poxa, mas como assim, né? Ninguém passa de bicicleta ali. Lógico, é mato, né, pirambeira, né? Mas construa
esse sistema que você vai conseguir dar essa possibilidade para as pessoas. Agora, isso não se constrói de uma hora para outra. Você tem que ter um plano, e aí a gente fala 2020, 2030 e tal. Um plano para que, quando você conseguir realizar todas as etapas, tudo se integra e a gente forma o sistema completo. Agora, obviamente, que a gente identificando, né, uma população, e aí eu vou mostrar um projeto interessante aqui. Isso aqui é a microbacia de enxofre, tá? São 80 mil pessoas morando aí, das 5 classes sociais, e por vários motivos está cheio de favela, né? Está cheio de condomínio de classe A+, né? Tudo misturado. E se a gente conseguir tomar, por exemplo, isso por base, vão ser 80 mil pessoas que vão, por exemplo, poder estar integrados ao projeto Beira-Rio numa vertente social, né? Para vocês terem uma ideia, a gente já teve uma informação da Petrobras de que não haverá uma 4ª etapa do projeto Beira-Rio se ela for nos mesmos moldes das 3 anteriores, porque eles não querem mais isso. Nós dissemos que gostaríamos de ser convidados para uma 4ª etapa, e qual seria o critério? Levamos isso para eles. Eles falaram, é isso que a gente pode financiar. Porque você entra na questão social, na questão de recuperação dos recursos hídricos, dos parques, né, na recomposição, né, na desobstrução desses canais, né. Então, também nós estivemos no IGC, né. O IGC busca uma área, qualquer lugar do estado, em que eles possam desenvolver um novo produto. Eles vêm amanhã para a gente fazer uma visita no enxofre. Por quê? Porque eles disseram, essa área é a que a gente quer. Então, vejam, a gente está tentando identificar, ao mesmo tempo em que a gente tem esse diálogo com TCUs, eles vêm para identificar uma série de coisas, nós estamos preocupados em identificar os pontos A, B, C, D, e como é que a gente faz para ter algo que nós não temos. Né? Então, por exemplo, distribuição de águas dos córregos com coleta de 100% de esgoto local, enviado para o tratamento, daí ter contra o caixão. Isso já é até contrapartida para um projeto, porque a PPP da Águas do Mirante está fazendo isso. A gente tem a previsão de 100% de tratamento de esgoto para o ano que vem. Depois tem que verificar a questão clandestina, né? Lançamento clandestino e tal. Mas enfim, isso já está dimensionado, né? Depois, desobstrução das margens dos córregos, somada à implantação de 25 quilômetros contínuos de parques lineares, né? Hoje você encontra 12, 15 quilômetros que são obstruídos. E como é que você trabalha para que isso se desobstrua? Né? Então, aí 25 km de macroestrutura cicloviária ao longo dos parques lineares, com pontos de integração intermodal. Né? Depois de urbanização de favelas e gestão de invasões em áreas de preservação permanente e áreas de risco. A INDAP já fez muitas urbanizações de favela aí e tem outras que precisam ser feitas. Então, interessante, isso já entra até como contrapartida do município que está sendo feito. Então, integração de várias coisas. Né? Então, a gente percebe aqui, né, a diferença, todas as classes sociais estão contempladas, né? Áreas ainda de vazio, que tem mata, né? ZEIS, né? Tem algumas zonas de interesse social aí, né? Também ações de educação ambiental para os 80 mil habitantes do local para fomentar os sensos de zeladoria e pertencimento. É isso que a Petrobras quer. É isso que a Petrobras quer também. Então, claro, isso tem que estar num projeto desse. Também fortalecimento das microcentralidades locais, integradas ao sistema de parques lineares, com forma de reduzir a demanda por mobilidade. É outro ponto. Temos 3 pontos fundamentais. A própria mobilidade, as microcentralidades e os parques lineares. É você melhorar os centros de bairro para diminuir a demanda por mobilidade. Né? Quem mora perto das coisas que precisa, não precisa ficar indo para outros lugares. Né? Também, construção de sistema de drenagem nos parques lineares
com contenção escalonada das águas dos córregos para controlar e regular o fluxo de águas, promover mais tempo de permeabilidade e infiltração por lençóis freáticos. Isso é simplesmente um sistema que ajude a que não desça aquela água tudo de uma vez só para provocar cheias, enchentes. Então, o próprio sistema de drenagem do município pode apontar para essa direção, né? Escalonado, para que você inclusive use de maneira paisagística ao longo dos parques lineares, né? Também existe um programa que dá R$600 mil por próprio municipal para que você implante sistemas coletores de água de chuva, né? Com contenção em cisternas e vazão gradual para o sistema escalonado de drenagem implantado nos parques lineares. Veja, quantas ações estão envolvidas. Poder segurar a água. Nós temos, a nossa região, ela tem características hídricas do semiárido do Nordeste, gente. A gente não tem água, né? Então, importante essa contenção. Também a questão de ocupação adequada dos vazios urbanos, né? Promovendo tanto uma maior reserva de áreas para os parques, quanto melhor aproveitamento das áreas habitáveis, com lotes padronizados em 250 metros, exceto zona de interesse social, né? Temos aí áreas que têm lotes gigantescos, quer dizer, pouquíssimas pessoas vão morar numa área que vai ter toda a estrutura. Então, é unificar isso, para que as pessoas morem bem num lugar que é dotado da infraestrutura, né? Inclusive aqui, uma necessidade até imediata de se alterar o zoneamento da área, colocar uma zona de ocupação controlada pela fragilidade ambiental, né? Por quê? A gente, inclusive, incluindo 15 metros a mais dos dois lados da APP, para que a gente possa construir essa estrutura, né? Quer dizer, vamos reservar mais área além da APP para poder ter essa aproximação da APP, né? E por fim, a própria integração com o projeto Beira Rio, né? Então eu quis mostrar esse exemplo, porque na verdade os estudos estão avançando de várias maneiras, e a intenção do IPLAP é conseguir integrar tudo isso. A gente não consegue só ficar esperando da bicicleta e não pensar no ônibus, só pensar no parque e não pensar na microcentralidade. Então, eu estou até apresentando para vocês isso pela primeira vez, baseado nos dados do IPLAP, e até amanhã nós temos essa visita. Já convidei quem puder ir com a gente, tá? Vamos amanhã fazer essa visita com o pessoal do IGC, tá? Inclusive com uma novidade. Eles têm um VANT e a ideia é que a gente faça monitoramento aéreo em tempo real, né? Para que a gente consiga, claro, fazer uma atualização praticamente em tempo real, né? De mês em mês, né? Das várias regiões, do que está acontecendo na cidade, tá? Bom, era isso. E achei importante colocar isso. E agora volto a palavra para vocês. Vamos lá. Por isso que eu falei que nós não precisamos esperar 2020. Sim. Isso já estava proposto no plano de mobilidade, de fazer, né, nas áreas de preservação. Exatamente. A própria sistema cicloviário. Então, eu acho que a gente tem que partir do projeto executivo. Né? Aí, nesse ponto, eu concordo com você quando você fala, não precisa do diagnóstico. Né? Bom, isso está feito, vocês fizeram. Não, já estava. Então, aí tem que executar com todas essas questões que você coloca, né? Por isso que daria para a gente já avançar. Né? Porque senão nós vamos fazer um diagnóstico para chegar na mesma conclusão, nesse caso, né? E depois as determinações que foram feitas lá atrás, se a gente não tiver uma linha de ação, não tiver a pesquisa de OD na revisão do plano de mobilidade, nós vamos se perder novamente, vamos continuar privilegiando a fluidez, né? E não a questão da mobilidade. Isso está sendo básico. A gente conseguir resgatar aquilo que foi retirado do plano, né? Resgatar aquilo, atualizando, né?
fazer o Comob, né, até o fim do ano. E uma coisa que na sua fala eu queria dizer, nosso prazo limite é 14 de novembro para efetivamente contratar a OAD. Né? Isso nós estamos correndo contra o tempo para ainda dentro do exercício desse ano fazer essa contratação. Porque é fundamental não só para nós, mas para todos os modais. Né? Então isso é importante. Uma outra coisa, eu vou passar. Só um comentário interessante. O Daniel Gutt veio na segunda-feira e mostrou uma imagem muito legal. Se você coloca no alto assim, de uma rua, faixa dos 30, né? Quer dizer, 30 km por hora, você não precisa pintar mais nenhuma faixa no chão. Então, olha a economia, né? Ao invés de pintar faixa de ciclovia em todas as ruas, bota uma faixa dos 30 numa região, porque passa a ser compartilhável, né? Passa a ser compartilhável os modais. É claro que, conforme você vai poder investir, você vai fazendo esse trabalho, né? de diminuir mais as velocidades e tal, né? Mas, em princípio, vamos pôr faixas 30 nos lugares da cidade. Né? Você tem que levar essa sugestão nessa campanha de trânsito que está sendo feita pela Senutran, né, para diminuir a violência do trânsito. Leva essa sugestão, né, de por 30 por hora ou 40 por hora, nós já vamos diminuir pela metade, né, a violência no trânsito. Só uma coisa que é muito importante, isso é a gente copiar os gringos da maneira errada. Né? Copiar o que os outros fazem lá, aqui, sem olhar o contexto. Eu tenho muito medo disso. Né? Não, assim, então, está se falando nisso, São Paulo está fazendo, pelo CTB, as ruas locais são 30 km por hora. A gente está reafirmando a lei, lá em São Paulo aumentaram a velocidade, uma área que era 30 km por hora, está passando a ser 40, né? Porque virou zona 40. Então, o que acontece em muitos países da Europa, tem a zona 30 regulamentada, e dentro da zona 30 tem a zona, que eu não sei, que cada lugar tem um nome, mas seria a zona das pessoas, que daí é a velocidade do passo. Isso é muito interessante, isso a gente nunca teve coragem de fazer. Que daí é compartilhado, daí não importa o sentido da direção da bicicleta. Na zona 30, na maioria dos países tem ciclofaixa, quando a bicicleta vem no contrafluxo. Né? Não é assim... existe um planejamento, existe um projeto que existe aqui, muitas vezes, a falta de conceito, que pega uma ideia que alguém jogou e tentam colocar aqui, mas é muito mais complexo. Não, só para quem trabalha na administração pública sabe muito bem, a demanda da população é asfalto. Tá? Então você faz o asfalto na rua. Qual a primeira coisa em seguida? Lombada. Tá? Lombada, porque a velocidade vai aumentar. Então, não é uma questão de copiar, é lógico que a gente tem que saber e tem que ter o bom senso quando você vai fazer 30, ou 40 ou 50. Né, por hora, mas ao invés de fazer lombada, vamos mudar a sinalização para diminuir a velocidade. E o desenho da rua. Exatamente, o desenho da rua. Né, porque senão vira a pista de corrida mesmo. Aí a população, com razão, vai pedir lombada. Enfim, só... já que a gente está aqui numa conversa, né, a gente fez um trabalho em Cabo Sul de Cima, que é a divisa com Guarulhos de São Paulo, que é uma bacia. E vários lá vai passar o Rodanel, passava o trem das ondas do Adoniran, que da música lá Moro Angels, né? Então tem vários programas de mobilidade, de relação, de integração social, e é uma região, foi a última região a ser asfaltada de São Paulo. Né? E existia uma comunidade forte lá, onde daí eu conversando com o pessoal, batendo na campainha, fazendo uma pesquisa mais próxima das pessoas, né? Muitas pessoas falaram, a gente conhecia, era uma comunidade porque os filhos nossos brincavam com os filhos dos vizinhos e as crianças brincavam na rua, então os pais tinham relação. À medida que o carro passou, que se asfaltou as ruas, foi todo mundo brincar dentro de casa e não conhece mais ninguém, a comunidade acabou. Então, eu acredito que as calçadas são super estreitas, o carro tem prioridade, você pegou o modelo
né, de desenho viário padrão, que estabelece que o carro tem 3,5 metros para passar, enfim. E daí não, eu acho que é delicado falar que o carro prejudica a sociedade a tal ponto de ter deteriorado uma comunidade, mas deveria ter se tomado cuidado, né, nas vias locais, nas vias que as crianças brincavam, daquelas ruas não seriam dos carros, seriam das pessoas. Eu acredito que não só a sinalização, que não adianta, por exemplo, numa avenida que foi projetada a ser 90 km por hora, você coloca uma placa 30, porque a pessoa vai ficar incomodada e não vai conseguir andar 30 km por hora. Por semiótica e percepção da largura da pista reta, ela vai querer andar mais rápido. Né? Se você não colocar um desenho, uma lombada, alguma coisa, não adianta. Se você não estreitar a pista, não fizer uma mudança, a sinalização só não é responsável por garantir a segurança. Porque se não tiver uma fiscalização, uma câmera, uma lombada eletrônica, ele não vai dar 40, vai andar como hoje nas vias locais que anda 60. Então é mais complexo. Por isso que a gente está trazendo desse urso, eles darem uma corrigida de rota, vamos ajudar. Lógico, com certeza. E, bom, pessoal, quem mais gostaria? Bom, desculpe todo o pessoal da TCUBS, mas assim, que é um assunto que começou ontem, ele vai terminar hoje, espero, ou melhor, ele vai recomeçar hoje, né? Para vocês que não sabem, o movimento da mobilidade aqui está tentando desde de 2011 que fosse criado o nosso Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. E uma primeira proposta saiu do primeiro Fórum de Mobilidade, que foi feito no encerramento da primeira semana, e nós entendemos como a gente caminhou uma série de documentos para a Prefeitura, para os secretários interessados, etc. E não obtivemos resposta. Essa virou a nossa pauta primeira nas semanas de 2002 e 2013. Ontem eu voltei a falar no assunto, até porque na discussão da terceira semana a gente condicionou um pouco a revisão do plano diretor à criação do conselho, que a gente entende que se essa construção não for coletiva e absolutamente participativa, volta a ser um projeto de gabinete, que é tudo que a gente não deseja. Por isso a nossa expectativa de ter uma participação no trabalho que a TCUBS está realizando, né? Empresa que a gente conhece bastante, que conhece o trabalho, que a gente respeita. Eu até falei para o Lauro, quando soube que vocês tinham ganho, que eu fiquei muito contente, porque sempre entro no site, sempre vejo os projetos, etc. Mas volto aqui hoje, agora com os ativistas, e dizendo que aqui está a nossa minuta da criação do COMOB, que a gente entende que é o ponto mais importante na nossa pauta hoje. A criação desse conselho vai se traduzir em outros bons frutos. Eu acho que esse conselho, que deveria ter sido criado até 2007, a partir do plano diretor de 2006, né, ele está sendo levado com certo descaso pelas gestões da cidade até o momento. Então, nós não entregamos para o prefeito, porque é uma minuta, e a gente também conversou que a gente está entendendo que essa minuta, Lauro, ela ainda deve passar por um maior debate, além daquelas pessoas que estavam presentes na Semana de Mobilidade. Eu estou passando e entendendo que ainda é uma minuta, né? Ou como o professor Braga do movimento falou, é uma minuta ainda no atacado. No varejo, acho que a gente tem que entender melhor, definir melhor a composição do conselho, né? A gente entendeu também que algumas coisas passaram para a gente desapercebido, porque a gente não contemplou alguns setores
que estão previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? E que a gente pretende complementar. Eu trouxe mais como um gesto de reafirmar que é o nosso compromisso, né, com o movimento e com a cidade. E a gente vai lutar por esse conselho muito. Espero que não seja tanto, espero que isso fosse mais, esse processo fosse mais orgânico e mais tranquilo, né? É isso, obrigada. Olha, então eu recebo, né, nós estamos registrando, eu até, como naquela reunião de domingo ficou até conversado que isso seria encaminhado ao prefeito, eu até imaginei que já tivesse sido encaminhado, mas eu vou pedir para a Érica que receba para a gente, amanhã cedo, primeira providência, já encaminha para o gabinete, faz cópias para a gente, encaminha uma cópia para a Secretaria de Governo também, né? E porque esse assunto, é por isso que eu achei que tivesse realmente chegado nas mãos do prefeito. Ele foi tratado na reunião de secretários referente a toda essa questão dos planos diretores, e foi levantado assim por vários como necessário, assim, urgentemente, que se crie o Comob ainda esse ano. Por isso que eu imaginei que tivesse havido essa motivação. Mas então, agora a gente até reitera isso, apresenta essa posição desse grupo que se organizou, pensou, fez a sua proposta, né? Porque havia uma outra proposta que a própria Semutran já tinha formulado, né? Para que, enfim, se acerte, né, toda essa posição e os representantes e tudo, para que se possa fazer realmente o conselho. Então, está acolhido amanhã cedo, primeira coisa, vamos para o gabinete, né? Tá bom? Alguém mais gostaria? Tudo certo? Bom, eu gostaria de agradecer a TC Urbs, que está com a gente, apesar de falar depois da manhã, né? Por favor, depois da manhã, venha para cá falar com a gente. Agradeço que deu certo nessa ideia de que, afinal, se criasse esse contato, eu desliguei, eles puseram o telefone deles, tudo, mas, enfim, ele pode passar cartão para vocês, então a gente combina esses eventos, né? Quem sabe a gente repete uma outra reunião ali no Lar dos Pescadores, foi bacana, né? Reúne muitas pessoas, dá para organizar uma bicicletada, tem. De repente a gente já dá umas voltas também pela cidade, bicicleta no domingo aí, então fica uma sugestão, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Semana que vem.